Agora vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre o jogo de ontem lá no Mangueirão, que teve tropeço do Papão, Ferreira. Bom dia, João. Tropeço é a palavra, olha aqui. Está na definição do jornal O Liberal, a manchete do dia. Papão tropeça no Rio Branco para o empate em 1-1. O jogo de ontem em que o Papão não conseguiu a vitória sobre o Rio Branco e ficou essa sensação, apesar de, e eu até antecipei isso ontem aqui, né? Um empate já põe o Paysandu na liderança do grupo. Então, apesar da liderança conquistada, a sensação que ficou foi essa, de um empate com sabor de derrota, num jogo, João, testemunhado por 12 mil torcedores, 12 mil pagantes de ingresso. O público total passou de 14 mil com os não pagantes, uma renda de R$210 mil. Mas, afinal de contas, a vitória que se esperava do Papão não aconteceu. Eu vou mostrar de perto para vocês a partida. Aqui está, estamos com as imagens do Paysandu chegando ao ataque com o Josiel perdendo essa primeira oportunidade da equipe bicolor e o Rio Branco já reagindo. O Rio Branco teve oportunidades reais como essa na falha de marcação da zaga do Paysandu e o Juliano César perdendo. O Rio Branco, sobretudo no primeiro tempo, mostrou um melhor conjunto natural de um time que manteve a base do campeonato acreano, 6 jogadores titulares do time campeão acreano e o Paysandu com uma transformação maior. E principalmente os novos jogadores do Rio Branco mais em forma. Olha como o Lei tem toda a liberdade para fazer o gol. Ele está cercado de 4 homens, ninguém chega nele, aí ele bate pro gol. E quanto tempo o Lei ficou aí, olha, para um lado, para o outro, e veja como ele está cercado e ninguém dá combate. Por que isso acontece, João? Quando um time não está bem preparado, sobretudo fisicamente, o jogador não consegue marcar de perto, não tem a chegada. E por isso o Rio Branco teve a liberdade naquela ocasião. Como aí o Sidney também teve no chute para o gol. E o Paysandu insistindo, olha só como aconteceu. O gol do Paysandu marcado pelo Josiel, aí o estreante Josiel marcando. O goleiro Rafael Córdoba faz a defesa parcial e a bola sobra para o Josiel mandar para a rede e empatar o jogo. E ficou nisso, nesse placar de 1-1, apesar das tentativas de um lado e do outro, nessas condições. Aí o Josiel se desespera porque não conseguiu chegar. No segundo tempo, o Paysandu valente. Essa é uma virtude a se destacar do time do Paysandu. Um time insistente, um time que buscou, com suas dificuldades, com suas limitações táticas, buscou a todo momento. O Rio Branco com o contra-ataque e procurando, mas também não conseguindo avançar nesse placar que ficou em 1-1. E com isso o Paysandu, que havia vencido o Araguaína, em Araguaína, foi a 4 pontos. O Águia tem 3 pontos, o Luverdense tem 3 pontos, o Rio Branco tem 1, o Araguaína tem 0. É essa a situação do grupo. Diante dessas imagens aí, né, desses lances, dá para falar que foi mesmo decepcionante a atuação do Paysandu, Ferreira? João, decepcionante em termos, né? Porque a leitura que se fazia do time do Paysandu era que o time teria as dificuldades que teve, justamente por quê? Porque não tem ainda o entrosamento, é uma equipe que está em formação, que vai ter entra e sai de jogadores nas primeiras rodadas. O Paysandu vai viver a dificuldade que teve ontem em toda a primeira virada. O que é a primeira virada? Os jogos de ida, depois tem a retribuição de visita, aí na segunda virada do grupo o time do Paysandu já deve ter uma outra performance. Aliás, essa leitura é a leitura do técnico Roberto Fernandes, reconhecendo que o Papão jogou mal, mas o que aconteceu ontem foi normal. Se nós tivéssemos feito um jogo como o que nós fizemos hoje, na quinta, na sexta, na sétima rodada, aí era uma coisa preocupante. Na segunda rodada, natural. Até porque das 20 equipes que estão disputando a Série C do campeonato, ninguém fez mais de 4 pontos. Quer dizer, ninguém conseguiu vencer 2. Pois bem, então o que diz aí o Roberto Fernandes sobre esse processo do time do Paysandu, vale lembrar o seguinte: quando esse time engrenar lá pela quinta rodada, já vai ser numa disputa acirrada por classificação. De repente, João, pode até ser tarde demais, afinal são 5 times disputando 2 vagas. Hoje à noite em Marabá, um amistoso entre Águia e Independente. A atração do jogo é a estreia de Mendes com a camisa do Águia. Amanhã você vem aqui comentar.